Olá, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu queria comentar sobre um dos personagens mais controversos e pouco comentado de Berserk. Um personagem que diz reunir as virtudes da verdade, santidade, da pureza, e num mundo repleto de demônios, apóstolos, criaturas horrendas, ele como um simples ser humano, pelo menos ao longo de quase toda a sua trajetória de vida, ele sim se mostrou um grande monstro. E hoje eu tô falando aqui da história, do passado, da construção, ou melhor, desconstrução de personagem, nesse caso do Mosgus, de Berserk, que aparece no arco da Torre da Convicção, o arco da Igreja Holy See, da Torre de Albion, o arco em que finalmente o Guts voltou para procurar a Casca, que inclusive tinha acabado de fugir exatamente para os arredores deste local em Albion. E o Mosgus, ele fazia parte da Holy See, que é a igreja deste universo ficcional, e ele era um dos grandes inquisidores. Como um dos grandes inquisidores, a gente já consegue entender ou prever que ele seria uma pessoa implacável, buscando hereges, traçando quem é certo e quem é errado de acordo com o que eles interpretavam daquelas escrituras sagradas. Só que o Mosgus, ele ficou conhecido pela sua implacabilidade. Ele conseguiu interrogar, ele tinha interrogado, segundo diziam, cerca de 500 pessoas, e desses seus interrogatórios, que podem ser trocados aqui por torturas, pouquíssimas pessoas saíam vivas. Só que apesar de qualquer dor, morte, tortura, atitudes cruéis que ele causava assim, ele ou um dos seus 6 carrascos, ao mesmo tempo ele tinha discursos de benevolência, de pureza, da verdade, de seguir aquilo que a fé propunha, acreditar em Deus, na purificação, só que a purificação para ele vinha através da dor. Se o Mosgus tinha algum traço positivo, a gente já vai comentar aqui no vídeo, mas falando de algo muito bom, que só dura até amanhã. Até amanhã, quinta-feira, continua a promoção para você ganhar uma camiseta da minha lojinha no link aqui embaixo. Você entra nesse link aqui, compra um moletom, como por exemplo esse que eu estou usando de Berserk, que é essa estampa exclusiva deste link. Adiciona uma camiseta que você quiser, de mesma estampa ou outra, e você não paga camiseta. É só adicionar moletom e camiseta no carrinho, utilizar o cupom uma camiseta e detalhe, é frete grátis. Muita gente deixa de comprar por causa dos preços de frete aqui no país e dessa vez tem promoção com frete grátis para o Brasil todo. É só clicar no link aqui embaixo depois e conferir as estampas, que são várias. Espero que vocês gostem e aproveita que amanhã, quinta-feira, acaba. Antes da gente falar sobre quem foi o Mosgus, principalmente nessa atuação deste arco de Berserk, a gente precisa entender como que a Igreja, o Vaticano, dentro deste contexto ficcional de Berserk, começou a ascender e entrar em Midland, o território que grande parte da história de Berserk se desenvolve, onde estava aquele castelo em Windham, que era a grande ambição do Griffith, o local onde depois se estabeleceu Falconia. Ali em Midland aconteceram uma série de guerras, de batalhas, e essas batalhas fizeram com que várias florestas fossem desmatadas ao longo dos anos. E esse desmatamento favoreceu a chegada e a multiplicação de ratos que trouxeram a praga. E não só isso, não bastasse a doença que assolou e encheu a cidade de corpos, de muita morte, de tristeza, uma escuridão que crescia na vida e na mente das pessoas, mas igualmente por causa das florestas que não cresciam, os terrenos que não eram mais férteis, a comida começou a acabar. Então era morte, pobreza, fome e, claro, por causa disso, a criminalidade também subia. Nesse mesmo período, o rei de Midland, que é o pai da Charlotte, que era obcecado pela filha, ele estava meio louco, especialmente desde que o Griffith foi retirado ali das suas masmorras. Ele começou a ficar louco, obsessivo, numa aparência horrorosa e pouquíssimo atuante como rei, numa situação emergencial que estava todo mundo, o seu povo, pedindo socorro e morrendo de fome. Logo nesse período, no começo desse arco, o rei morre, e quando estavam começando a discutir um pouco sobre a sucessão, eu posso falar melhor desse arco depois, tá? Isso é só um contexto. O povo de Kushan invadiu Midland e o Vaticano, através da igreja, começou a atuar para tentar resgatar este território, até porque ter este território sempre é algo politicamente, estrategicamente interessante, e por isso a igreja vai crescendo e se movimentando em direção a Midland. Por isso, ao redor de Albion, começou a crescer cada vez mais a quantidade de camponeses, e não só camponeses, refugiados, pessoas que fugiram da guerra, pessoas que fugiram da praga, da fome, e essas pessoas estavam desoladas, querendo ajuda, indo ao redor, inclusive, de uma torre
torre enorme, gigantesca, que no mangá inclusive falam que é uma sombra enorme que tapa quase toda a luz, que contraditoriamente era o local da igreja, o local em que muitas dessas pessoas desesperadas pediam ajuda. Só que neste ponto a igreja estava também caçando hereges, caçando rebeldes, porque foi um período em que alguns padres começaram a ser mortos por rebeldes, por revolta, por motivos que ainda estavam sendo investigados, mas para investigar isso e punir os culpados, a igreja era implacável. A figura então do Mosgo surgiu nesse contexto. Ele foi chamado para achar esses rebeldes, para conter a situação, e ele pediu a escolta exatamente do grupo da Farnese, que era o grupo dos Cavaleiros das Sagradas Correntes de Ferro, e é aí que a gente encontra o Mosgos pela primeira vez numa cena caótica. Porque quando ele tá chegando na sua carroça de ferro, que é marcada por 4 rodas que ficam suspensas em cima, rodas de tortura medievais, que marcam muito exatamente ele, o temido Mosgos, ele começa a ser atacado. Alguns rebeldes camponeses comuns começam a descer o desfiladeiro, atacando a sua carroça, como se eles tivessem algum equipamento, mas na verdade era apenas um ato desesperado de vingança. Vingança porque a gente descobre que o Mosgos tinha queimado mulheres e crianças numa vila. Porque eles eram hereges? Sim, a gente vai descobrir que é exatamente essa justificativa que é dada. Mas na verdade a coisa é bem mais complicada do que isso. Neste momento a gente descobre, conhece as figuras que acompanham o Mosgos. Não apenas 6 discípulos, mas 6 carrascos. Assustadores na sua vestimenta e na sua atitude também. Se antes, como vamos descobrir, esses carrascos eram considerados monstros na aparência física, eles vivenciaram e emularam esses monstros nas atitudes. Porque quando esse grupo ataca, eles são implacáveis para acabar com todos eles. Com todos os camponeses utilizando inclusive armas de tortura. E eles matam, eles não têm piedade. Porque se um grupo está atacando um homem fiel, temente, sagrado, vinculado a Deus, então eles são pecadores e merecem essa punição na hora. A figura do Mosgos surge logo após essa chacina, imponente, gigante, um rosto quadrado e inexpressivo de um homem que já causou muito sofrimento aos outros e a si mesmo também. Esses que atacaram Mosgos na sua entrada no mangá, como eu disse, eles tinham atacado porque ele tinha acabado, incendiado uma vila com as suas esposas e filhos. E quando a gente descobre no mangá o motivo para a família dessas pessoas que estavam tentando se vingar terem sido mortas, aí a coisa vai ficando bem mais pesada. A realidade é que essas mulheres e crianças foram consideradas hereges porque, passando fome, eles não tinham dado o dinheiro que era devido à igreja, aos templos, e por isso eles foram chamados de hereges e queimados, crianças e mulheres. E enquanto Mosgos diz nessa história mais de uma vez que ele reconhece que o que ele fazia era cruel, porém justo, a revolta, a vingança, o perigo, nada disso o abala, porque ele não tem medo de matar, nem sequer de morrer. Ele acredita que os seus caminhos são trilhados pela luz do divino, e enquanto ele se mantiver nisso, ele está seguro, ainda que na morte. Segundo Mosgos, não há ninguém, além dos servos da igreja, que podem decidir qualquer coisa sobre o mundo. Já ele, como um servo fiel de Deus, poderia sim sentenciar qualquer pessoa à morte, e era exatamente isso que ele ia fazer. E sim, era óbvio que o destino para alguém que tentasse matá-lo seria a morte. Só que o que enfureceu o Mosgos nesse instante não foi exatamente a tentativa de assassinato a ele. Essas são consequências que ele devidamente espera que possam acontecer e ele sabe que seus carrascos o protegerão. O que o enfureceu foi quando este mesmo homem virou para o Mosgos e disse que o que ele fez era injusto e que Deus o puniria. Ele, um pecador, um herege, ele que não seguia as linhas e os ensinamentos de Deus, virou para o Mosgos e disse que ele seria punido por Deus. O rosto inexpressivo do Mosgos nesse instante se contorce em ódio profundo, e ele ataca não utilizando uma arma de punição, ele ataca a cabeça daquele homem com uma bíblia e ele parte o crânio dele. Ele deixa o crânio sangrando e ele mata aquele pecador exatamente com o símbolo do que ele acreditava ser o máximo da sua crença e certeza da verdade. É claro que este é um mundo de ficção, a gente não tem qualquer contexto sobre o que existiam nas palavras escritas no livro da Holy See, na Bíblia deste universo, mas dá pra gente entender que o Mosgos pegava todas as verdades que ele lia e interpretava da sua maneira, porque ele era uma figura única e diferenciada no meio da igreja. Corrupção existe em vários níveis, inclusive dentro da Holy See, em Berserk, mas o Mosgos, ele andava numa linha em que ele acreditava estar sendo completamente justo e puro, e a sua interpretação da graça, da pureza, vinha sempre através da dor. Não sabemos nada sobre o seu passado em si,
O que a gente sabe do Mosgos é que por pelo menos 10 anos ele começou o que ele chamava de ritual ou cerimônia de purificação. Isso significa que ele não colocava apenas os hereges na linha das suas regras do que ele acreditava ser o puro e correto. Ele também precisava passar por todos esses fundamentos ou, pelo menos, acreditava que ele estava sendo justo consigo mesmo. Por 10 anos, pelo menos, ele desenvolveu esse ritual de purificação que consistia em se jogar no chão, de cara, sofrendo, criando ferimentos realmente graves, pelo menos 1000 vezes por dia, de manhã e à noite, enquanto ele executava suas orações. Suas orações envolviam, então, dor, porque, segundo Mosgos, para você adorar, rezar, para você ter força, você precisa passar por uma privação. E ele mesmo passava por isso. A tal ponto que, segundo ele, nessa sua forma humana, como conhecemos, ele mal conseguia andar. Ele sentia dores no joelho. Após o formigamento dessa cerimônia passar, a dor que ele sentia era absurda e insuportável, e ainda assim ele jamais deixava de fazer essa cerimônia, como eu disse, por 10 anos a fio, e continuaria enquanto ele pudesse. A dor, segundo ele, é um lembrete da sua fé. Ele glorifica a dor, só que com os outros ele faz bem pior. O Mosgos não percebe algumas incoerências no seu discurso. Para começar, ele diz que os seres humanos não têm capacidade de dizer o que o outro precisa, o que o outro quer, mas ele se coloca como juiz dos homens, seguindo as palavras de um livro que ele acredita interpretar melhor do que qualquer um. Não está ele mesmo se colocando como divino? Não está ele mesmo se acreditando ser um anjo? Talvez essa crença nele mesmo como uma divindade explique a sua forma de um anjo depois, no futuro, como um pseudo-apóstolo, mas a gente chega nessa parte daqui a pouco. Apesar de implacável e de trazer medo a muitas pessoas, o Mosgos tinha a sua forma de mostrar piedade. Nessa sua entrada no Arco de Albion, eles também são parados por camponeses que começavam a questionar a igreja pela ajuda, demandar de uma forma até um pouco mais agressiva, porque eles precisavam de comida, eles estavam pedindo ajuda, eles precisavam alimentar uma criança. Uma mãe desesperada lidera essas pessoas e se destaca nesse discurso porque ela precisa alimentar o seu bebê que está prestes a morrer. E nesse instante em que ela mais uma vez estaria ali se colocando como pecadora porque estava entrando no caminho, questionando a igreja, dizendo que eles não estavam fazendo algo que era justo e necessário, Mosgos faz algo que pareceria benevolente. Ele exalta sua coragem como mãe de fazer algo em prol da maternidade do seu filho, e por isso, por essa demonstração de coragem e de nobreza até certo ponto, ele ajudaria essa mãe. Ele levaria a criança para a Torre de Albion para que ela fosse alimentada, a mãe seria ajudada e ele mandaria ele mesmo para o Vaticano um pedido para que essas pessoas recebessem suprimentos, comidas para ajudá-las. Ótimo, ele estava ajudando, só que em seguida ele leva essa mãe para a torre que é reconhecidamente um local de tortura. Porque, segundo o Mosgos, pecado é pecado. Independente dos motivos que a levaram a cometer esse pecado, ainda assim você pecou. E como pecadora, você precisa ser purificada. E para o Mosgos, a purificação sempre foi através da dor. E através da dor, talvez essa mãe consiga sobreviver ou não. Para o Mosgos, provavelmente, você sobreviveria se você fosse justa, se você fosse pura, se você conseguir deixar os seus pecados para trás e continuar vivendo a partir desse ponto. Ele não sobrevive 1000 vezes por dia, 10 anos, só que ele não percebe que ele está se auto-infligindo algo que, de alguma forma, ele vai sim balancear qual é o limite da sua dor. Mosgos diz que de todas as coisas desse mundo, Deus só tem amor, mas apesar disso, ele é um severo juiz dos homens. Duas histórias situam bastante o pensamento do Mosgos e ajudam a ilustrar um pouco como ele se coloca e se posiciona nesse arco. A primeira é como ele interpretava a grande lenda do sábio que ficou preso há anos atrás pelo rei Geiserik, o Conquistador. Essa história que a gente já tem algumas grandes teorias que quase, deixam certo de que esse foi um momento do aparecimento de um grande eclipse anos atrás, ou seja, da vinda da mão de Deus, não de anjos benevolentes, mas para ele, essa história do sábio inspirava da seguinte forma, que um homem ficou preso nessa torre, sofrendo várias torturas, todo tipo de tortura possível, e toda noite ele rezava e pedia uma espécie de punição, que algo acontecesse com esse rei que estava cometendo tanta injustiça contra ele. Então,
anjos apareceram e colocaram a justiça divina em ação. Esses anjos, mais uma vez, nós aqui que temos conhecimento do universo de Berserk, sabemos ou temos praticamente certeza de que são os anjos da mão de Deus, que são mais para demônios do que seres divinos e iluminados. Mas para o Mosgus, que desconhece a história real e que acredita nisso quase como uma lenda que reforce o seu desejo de que a provação traz algo divino, é exatamente nisso que ele se segura. Todos os dias acreditando que a dor, que a tortura, munida de muita fé, como esse sábio, pode trazer no futuro uma grande salvação. É exatamente isso que ele vai causando aos outros. E a outra história vem quando ele é questionado pela Farnese, que está falando como muitas vezes essas situações de dor do exército, dos soldados verem as pessoas com fome, sofrendo, deixam o coração das pessoas com pouca convicção no que eles precisam fazer, muitas vezes indo contra a pessoa que está com fome pedindo ajuda. O Mosgus, ele conta uma fábula de uma santa e de um moribundo, que explica de novo, como eu comentei, que muitas vezes, ou que jamais, o ser humano é capaz de saber o que outra pessoa precisa, exceto ele, Mosgus, que é um ser humano divino. A história que ele conta é de uma mulher que era tão bondosa que era praticamente uma santa, que ela ajudava qualquer um, criminoso, doente, qualquer pessoa que passasse pelo seu caminho. Ela sempre fazia as mesmas coisas, colocava um cobertor, acolhia perto do seu peito, dava amor, carinho e cuidados. E um certo dia, ela vê caído na estrada um velho, que ele estava praticamente morto, que ele provavelmente tinha caído de tanta fraqueza por não comer, e ela vai fazer a mesma coisa, cobrir, abraçar, e antes que ela pudesse falar qualquer palavra, ele que fala. Ele pede a ela que o deixe, que não venha tirar ali os seus sentimentos, justo no seu momento final em que ele vai passar e dar significado à sua existência como um ser que viveu sozinho e desolado, que ela não podia tirar este momento sublime dele tentando o ajudar no final da sua vida. Ou seja, mesmo com toda a bondade, aquela mulher não estava fazendo o que aquele homem queria e precisava. E se a gente fizer um vínculo ilustrando então todas as atitudes e pensamento do Mosgus nessa história, o que ele quer dizer, novamente, é que este homem sofreu a vida inteira, e naquele momento do ápice do seu sofrimento, em que ele passaria, inclusive, esse seu fim solitário de privação, trazia o quê? Iluminação. Uma limpeza dos pecados. Não é através da privação que você atinge a graça. Aquela mulher, com toda a sua bondade, estava tirando a graça daquele homem. Mesmo unidos de toda boa vontade, as pessoas, se não seguem os ensinamentos de Deus, podem estar fazendo as coisas equivocadas. Mas para ele, novamente, só ele, Mosgus, o grande inquisidor, era capaz de diferenciar o que era certo ou não. E comumente era através da dor. O que ele fala para Farnese nesse momento também é para ela não ficar desencorajada frente a uma tarefa difícil, frente a um mal-entendido, para não ter medo da morte alheia ou da própria morte. Essa confiança de que vai dar tudo certo desde que você siga o que Deus quer ou o que te disseram que Deus quer, isso é a verdadeira fé. E o Mosgus tem esse grupo dos seus 6 carrascos, que é um grupo bem interessante porque ele é um grupo de párias da sociedade. Segundo o que se fala, são pessoas que tinham aparência fisicamente indesejada, que foram expulsos das suas cidades, das suas vilas, certas vezes inclusive agredidos fisicamente, levaram pedradas, alguns foram vendidos por causa da sua aparência, sempre rejeitados e colocados para viver à margem, sozinhos. Mosgus foi a única pessoa que os abraçou. Um deles, inclusive, ele não tinha uma aparência feia, muito pelo contrário, mas ele tinha uma fragilidade na pele, não sei se um albinismo ou algo assim, e ele jamais poderia ficar à luz do sol, senão ele ficava grotesco porque machucava. Ele cobriu todos e suas atrocidades nos olhos da sociedade e deu a eles um propósito. O Mosgus deu a mão a eles e disse: Deus necessita de todos, vocês foram escolhidos e é esse o seu destino. Tenham orgulho e tenham fé. A partir do momento em que eles tinham um propósito, aquilo, independente de parecer monstruoso, e eles sabiam, ou pelo menos um deles afirma que sabia ser monstruoso, mesmo assim ele parecia estar vivendo e agindo por algo que era bom. E melhor isso do que ser ignorado, do que ser rechaçado e machucado pelas outras pessoas. Melhor você machucar do que você ser ferido. E assim, ele formou um grupo de carrascos extremamente fiéis,
tão fanáticos quanto ele e que usavam esses instrumentos mortais de tortura para atacar e para torturar, é claro. E neste arco também a Casca é um ponto central, importantíssimo, porque ela estava sem a sua consciência, né, perdida dentro de si mesma, e foi chamada ali de Elaine, cuidada, inclusive, só que ela acabou seguindo uma das meninas do grupo em que ela estava junta, que eram algumas prostitutas, a Nina. Ela era envolvida com um culto pagão, e dessa vez um culto pagão que realmente reverenciava um outro deus, um bode, nesse caso uma figura mais demoníaca, o que mostra pra mim que nesse arco, apesar da gente conseguir fazer qualquer associação com o mundo real, com igrejas da vida real, também vemos uma demonstração neste culto pagão de pessoas que são radicais, que odeiam a igreja, mas este culto, por seu lado, também acredita que a sua forma de agir e de acreditar é a única que deve prevalecer acima dos outros. Mostra que quem tem poder acaba querendo dominar, seja qual for a crença política, religiosa ou o que seja. E a Casca envolvida neste culto acaba sendo colocada como uma bruxa, por causa do estigma, atrai esses espíritos que a gente vê até mesmo no guia oficial confirmado, que são muitas vezes espíritos de mortos, espíritos transtornados ou mesmo criaturas demoníacas. Aos olhos dos pagãos, ela parecia uma deusa que controla as criaturas das trevas, que controla os seres bizarros do mundo, do submundo. Aos olhos da igreja, entretanto, que acabou descobrindo aquele culto por causa de uma denúncia do ex, ficante namorado da Nina, ela era uma bruxa. E como bruxa, conseguiu ser capturada, foi levada inclusive também pelo Mosgos para a Torre de Albion, e ela foi levada para ser torturada. Não só porque ela tinha uma marca, que para o Mosgos obviamente era de bruxaria, mas porque também se ele acha alguém que é o símbolo, que é a líder de um culto pagão, acabar com ela, queimar, matar na frente de todos aqueles outros rebeldes que estão se revoltando até contra a igreja ali ao redor de Albion, faz com que essas pessoas se acalmem. Porque esse foi um período, como eu disse, comecei falando que as trevas começaram a crescer frente às figuras de morte, a sensação de que as doenças iam piorar, de que nada ia funcionar. Há pouco tempo, todos dentro de Midland tinham sonhado com um grande falcão de luz, ou seja, aquela vontade, aquele sonho de esperança de que alguém o salvasse estava sempre presente, e ele, Mosgos, queria trazer exatamente essa chama de esperança, porque a esperança move as pessoas. Você achar um símbolo, uma bruxa, uma líder e acabar com ela na frente de todos, faz com que as pessoas acreditem que o mal foi derrotado de vez, e é exatamente isso que a Casca virou nesse arco. Só que como também vemos nesse arco, que é bem extenso, o que acontece é que ali era o palco, o futuro palco de mais uma onda de sacrifício, do renascimento do Griffith, que é outro assunto importantíssimo. E por causa disso, muitos espíritos, posteriormente outros demônios, começaram já o seu banquete ou a sua destruição. Em seguida, a Torre de Albion seria completamente destruída e a Casca só não morreria primeiramente ainda pela defesa do seu feto, segundo também por causa da chegada ali do Guts, da sua turma, que foram tentando a salvar o tempo todo. Só que algo ainda aconteceu neste momento, pra gente terminar aqui falando do Mosgos, que foi bem interessante para sua trajetória. O Mosgos foi aquele que pegou um grupo de 6 pessoas que eram consideradas feias, esquisitas, monstruosas e deu um propósito de vida a elas. Existe outra figura neste arco que sofreu mais ou menos a mesma coisa sem ter um Mosgos no seu destino, que é aquele que virou o ovo do mundo perfeito, um apóstolo. Uma criança que nasceu na escuridão, no lixo, que por causa das privações, inclusive, que teve em vida, cresceu de forma monstruosa, foi mais rechaçada ainda por causa disso, que estava ali observando todas essas situações porque ele participaria do renascimento, da criação de um novo mundo e destruição deste mundo atual que ele detestava, e ele viu o Mosgos e ele presenciou uma situação em que ele, de certa forma, admirou. Quem sabe se ele não tivesse encontrado o Mosgos, ele delira naquele instante, ele não poderia ter ganhado um propósito diferente, a sua vida não poderia ter sido outra. Este ovo, assim como outros apóstolos, tinha a capacidade de transformar pessoas no que a gente chama, no guia oficial, de pseudo-apóstolos, ou seja, pessoas que são transformadas em seres com capacidades semelhantes ou até iguais a apóstolos, e é isso que acontece com o Mosgos e com os seus 6 carrascos. Eles ganham um bucho do ovo do mundo perfeito, e como eu disse, talvez até mesmo por causa do que eles acreditavam ser naquele momento, eles emulam, eles ganham a forma de anjos, ou do que a gente
acredita no nosso imaginário que seriam anjos. Asas, penas brancas, seres angelicais que ganham ainda mais convicção de que eles estão ali para fazer o bem. Nesse caso, a gente vai vendo neste arco várias batalhas deles contra o grupo do Guts, o Guts em especial, é claro. E enquanto a escuridão estava tomando todo lugar, a torre sendo destruída, o fogo consumindo e as pessoas sendo mortas, inicialmente o Mosgus interpreta aquela situação como uma provação divina. Ele não tem medo da morte e eles vão continuar seguindo o caminho de Deus, e o que precisar acontecer, vai acontecer. A partir do momento em que ele ganha este boost, que ele jura que é por causa de um ser divino bondoso, o que nós sabemos que não é, o que aumenta ainda mais a contradição de quem ele é nessa história, ele reforça dentro de si que ele está agindo por um propósito de Deus. Ele é um instrumento de Deus e agora ele tem mais recursos para fazer a sua vontade. Você olha aquela figura angelical, é um anjo? A maior parte das pessoas acredita que sim, porque eles estão sendo consumidos pelo fogo e tem um anjo no céu que pode resolver tudo isso, um anjo que disse que vai resolver, simplesmente queimando esta bruxa, que era o símbolo de toda essa destruição. Nesse instante também o Guts fala pro próprio Mosgus que, diferente dele, ele nunca esperou um milagre divino, ele faz o que tem que fazer, ele não se importa com qualquer conceito de anjo, demônio ou Deus, porque ele mesmo foi confrontado com várias dessas criaturas que utilizam esses termos em situações completamente maléficas, é a mão de Deus, são os anjos da mão. Os seus carrascos e posteriormente Mosgus são derrotados por Guts, ele não consegue derrotar, nem consegue, óbvio, queimar essa bruxa, e acreditando que ele estava indo se unir junto ao seu Deus após trilhar um caminho do mais justo possível, ele cai. Ele faz exatamente a figura, um quadro de um anjo caído, e no momento em que ele cai, entretanto, ele adquire novamente a sua forma humana. E foi a queda e exposição dessa vulnerabilidade que fez, por exemplo, a Farnese ter o seu último ponto, que a convenceu de largar todas aquelas convicções, de se tornar ela mesma uma espécie de Mosgus, e seguir Guts contra todos os seus antigos conceitos e para uma nova descoberta do mundo e de si mesma. Essa é outra personagem que eu gostaria de falar no futuro, mas esse foi Mosgus de Berserk. Esse monstro, imbuído de conceitos que ele jurava que eram fruto de bondade, de verdade, ele poderia ter causado coisas ainda piores se não fosse tudo acontecer como aconteceu, especialmente por causa do Guts. Deixem aqui embaixo mais sugestões para vídeos de comentários de personagens ou da história de Berserk e outros animes e mangás aqui neste canal. Me sigam em @xgabxavier para mais conteúdos também. E não esqueçam da promoção para vocês adquirirem este moletom ou outros da lojinha e ganharem uma camiseta de graça. É só até amanhã em loja.com.br/Gabi-Xavier com este cupom aqui, uma camiseta. Aproveitem lá e tem frete grátis. Tchau!